Me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar mais uma vez? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A nossa alegria é porque nós estamos no melhor lugar do mundo. Nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador. Nós teremos uma assembleia rápida, e quando fala assembleia, o pessoal fala assim, xiii. Mas não é xiii, é porque a assembleia, irmãos, é para coisa boa. Nós vamos apenas registrar em ata os mensageiros da nossa igreja na 104ª Convenção Batista Brasileira em Fortaleza. Então estarei indo eu, minha esposa, a irmã Rosana, a irmã Leia, né, irmã Leia? Vai hoje, né? Nós teremos também o irmão Wilson Douglas, que já está por lá, né? São 5 irmãos que estarão representando a Segunda Igreja Batista. E também pedido de carta que teremos da uma querida irmã Exir, daqui a pouco vou apresentar, e registrar que chegou as cartas, né, da minha família, que foi pedido para a Primeira Igreja Batista de Ouro Branco. Assunto que não leva nem 3 minutos. E também, de janeiro a dezembro, todos os aniversariantes. Se o seu nome não estiver ali, nos perdoe. Nós estamos sempre atualizando. Procure a irmã Fernanda, dê os dados para ela, que será um grande prazer. Amém? Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 13, a partir do verso 31. Um texto muito conhecido por todos nós. Números capítulo 13, verso 31. Números 13, diz assim o verso 31, a palavra do Senhor. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Algumas versões vão dizer gigantes. Na verdade, são homens grandes, não eram gigantes. Isso nós podemos falar no próximo estudo. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estudar a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é neste nome que nós oramos, a razão da nossa vida. Amém. Quando eu falei de estudar depois, é porque naquele contexto do Oriente Médio, uma pessoa que passava de 1,60 m já era considerada uma pessoa alta. A média de estatura é 1,60 m, então eu com 1,90 m já seria quase um gigante. Então o gigante tinha no máximo de 2 metros a 2,10 metros. Então se eu tenho 1,90 m, uns 20 centímetros, um pouco a mais do que eu, né? E na verdade não é gigante, né? Como as pessoas imaginam. E a palavra Nefilim na Bíblia significa grande em iniquidade. Não só em estatura, mas em iniquidade. Por isso,
aguçando os irmãos para pesquisar, e nós podemos estudar sobre isso, e fecha parênteses. Meus irmãos, certa vez eu ouvi uma frase que me impactou muito, e essa frase dizia assim: é melhor morrer convicto do que viver indeciso, porque é preferível o risco de uma decisão errada do que viver o terror da indecisão. É preferível o risco de uma decisão errada do que viver o terror da indecisão. Meus irmãos, tomar decisão é próprio de todo ser humano. E nada é mais difícil, também tão precioso, do que ser capaz de decidir. Só que muitas vezes as decisões são tomadas de modo impensado, às vezes por influências desastrosas, e os resultados são sempre prejudiciais. E nessa semana, enquanto estava preparando esta mensagem, eu fiz algumas perguntas diante de Deus, dentro do meu coração. E algumas dessas perguntas foram: por que, Senhor? Por que as pessoas tomam decisões na vida e não conseguem ir adiante? Por que, Senhor, que as pessoas tomam decisões na vida e não conseguem colocar em prática 1 milímetro daquilo que decidiram? Por que as pessoas que decidem mudar o modo de viver não conseguem? Por que, Senhor, que as pessoas que decidem servir a Deus melhor não conseguem? Por que as pessoas são impactadas pela palavra de Deus, choram, firmam um propósito na hora do culto, mas quando passa aquele momento, continuam as mesmas? Por quê? E foi nesse momento, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, dizendo assim: é porque as pessoas não têm confiado demasiadamente em Deus para lidar com o poder da decisão. As pessoas não estão confiando demasiadamente em Deus para lidar com o poder da decisão que tomaram. Meus queridos irmãos, vejam comigo o exemplo do texto que nós lemos. Um texto em que nós conhecemos muito bem e já estudamos muitas vezes. Quando Israel ouviu o relato dos 10 espias, ao retornarem daquela observação feita à terra prometida, eles tomaram uma decisão. E o que é interessante, esta decisão que eles tomaram nesse momento resultou em ficar 40 anos no deserto, esperando chegar o dia de entrar na tão sonhada Canaã. Vocês conseguem imaginar? Uma decisão que foi tomada gerou 40 anos de espera. E é sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos nesta manhã. Como poderemos lidar com o poder da decisão em nossas vidas? Como poderemos lidar com o poder da decisão nas nossas vidas? Qual a decisão que você tem que tomar hoje de manhã? Algumas lições rápidas para o nosso coração dentro desse texto. Meus queridos, eu entendo aqui em primeiro lugar, se quisermos ser bem-sucedidos diante do poder das decisões, nós precisaremos parar de seguir a opinião da maioria e seguir somente a de Deus. Precisamos parar de seguir a opinião da maioria e seguir somente a opinião de Deus. Vamos ver o verso 30, o que diz esse texto que nós estamos lendo de Números capítulo 13. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse o quê? Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, ou seja, é fato que nós vamos conquistá-la, é fato que nós vamos vencer. Mas, meus irmãos, nós entendemos esse contexto que de uma forma errada, o povo tomou a decisão pela maioria, pela maior parte dos espias. E aí, por causa disso, Deus trouxe juízo para Israel. Meus irmãos, as pessoas acabaram tomando decisão diante de uma vontade momentânea e humana. E na verdade, meus irmãos, nem sempre a vontade da maioria é a melhor. Nós que somos um povo como Batista, chamados um povo que preza pela visão democrática congregacional, nós só podemos dizer que a vontade do povo é a vontade de Deus, porque nós estamos reunidos em nome do Senhor, e é o Espírito Santo que trabalha em nossos corações.
Mas a fala popular, por incrível que pareça, é aquela fala: a voz do povo é a voz de Deus. Isso que os homens dizem lá fora. Se houve democracia, a maioria quis aquilo, é porque Deus estava aprovando. Será? Meus irmãos, a voz do povo preferiu quem? Barrabás e não Jesus. A voz do povo sempre tem preferido o que é prazeroso. Às vezes, a voz do povo está influenciada por algo que não tem propósitos lícitos. Como eu posso dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Por isso, quando a igreja se reúne, a igreja é um grupo do povo de Deus que está buscando a face de Deus, orando a Deus e desejando tomar uma decisão pautada na vontade do Senhor. É bem diferente. E eu tenho aprendido, meus irmãos, que quando as decisões são pautadas só na vontade de pessoas, dificilmente aquela decisão será bem sucedida. E eu cheguei à conclusão de que a vontade, como dizem alguns, ela dá e passa. Mas na verdade, a vontade é uma faculdade da alma que tem sim poder de determinar sobre os nossos sentimentos e até sobre a nossa consciência as decisões da nossa vida. Ou seja, a vontade interfere naquele momento as decisões da nossa vida. Porque, irmãos, a vontade pode nos levar a tomar decisões sem o uso da razão. Aí eu vou fazer isso agora, mas a pessoa vai pela emoção. A vontade pode nos levar a tomar decisões momentâneas, regidas puramente pelo estado emocional. Meus irmãos, o sentimento é um estado afetivo muito complexo. Os irmãos podem compreender isso, porque é uma combinação de elementos emotivos e também imaginativos. O que nós temos que entender é que emoção e sentimento são coisas bem diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve o pensamento. Você foi levado a ficar emocionado naquele momento e acabou fazendo algo movido pela emoção, mas você não parou para pensar se aquilo deveria ser feito ou não. Só que o sentimento é diferente de emoção. O sentimento, ele envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, de avaliação sobre aquela questão. Irmãos, é por isso que, resumindo, emoção é a reação, enquanto sentimento é construção. Você pode repetir isso comigo? Emoção é a reação, enquanto sentimento é construção. E vejam que aqui no texto, o povo de Deus foi estimulado em suas emoções, não nos seus sentimentos, mas nas suas emoções, porque ali aqueles espias deram palavras convincentes. Aqueles espias falaram algo que trouxe terror no coração do povo de Israel. E veja comigo o versículo 31, olha o que diz o texto: porém os homens que com ele subiram, disseram que não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Mais forte que nós. Meu povo, a gente não vai conseguir. Se você olha uma grande maioria falando que não, apenas 2 dizendo que sim, você vai entender o que é. De fato, a gente não vai conseguir. E olha o que eles continuam falando, mexendo com as emoções do povo. Verso 32. E espalharam entre os israelitas o quê? Verso 32. Um relatório positivo ou negativo? Negativo acerca daquela terra. E disseram que a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E era como aos seus olhos gafanhotos. Isso é uma figura de linguagem, irmãos. Nós éramos assim perante eles. Nós não somos nada. Meu povo, nós vamos ser esmagados. Qual foi a reação do povo de Israel? Agiram pela emoção ou pela razão? Eles ficaram em pavor. Meus irmãos, quem tomaria a decisão de prosseguir e vencer aqueles gigantes, depois deste relatório tão negativo? Aquilo alterou, aquilo aflorou as emoções do povo de Israel. Mas o texto diz que Josué e Calebe souberam lidar com as emoções e com os sentimentos das suas vidas, porque eles decidiram pelo sentimento, porque o sentimento é uma construção, lembram? E a construção dos sentimentos de Josué e Calebe estava baseada onde? Na óptica de Deus. Aquilo que eles estavam olhando, de fato, emocionalmente falando, é difícil, mas nós entendemos e compreendemos que o nosso Deus é maior. Essa era a percepção de Josué e Calebe.
Josué e Calebe tinham convicção espiritual. Eles agiram pelo sentimento, não pela emoção. Eles tinham vida no altar. É por isso que eles falaram para o povo: vamos continuar, não vamos embora, meu povo, Deus está conosco. Irmãos, se Josué e Calebe fossem olhar somente pela óptica humana, pela emoção daquele momento, eles com certeza iriam dizer: de fato, vocês têm razão, vai ser impossível, é melhor fugir, é melhor desistir. Mas eu fico olhando para esta passagem e vejo que será que não é isso que tem acontecido comigo e com você? Nós estamos tomando decisões muitas vezes assim, na área da emoção. Muitas vezes preferimos ir embora do que continuar a enfrentar os gigantes. Meus irmãos, nós somos emocionais demais, muito mais do que racionais. Quantas vezes nós agimos ou falamos coisas devido ao nosso emocional? A gente não fala aquilo pela razão. E vejam que essas pessoas aqui, elas não ligaram para as decisões de Josué e Calebe. Elas não deram ouvidos porque o emocional estava aflorado diante daquelas palavras inflamadas daqueles espias. Eles preferiram a decisão daquele grupo que estava se rebelando, ou seja, foram influenciadas por pessoas influentes. Quem eram essas pessoas? Líderes de Israel. Eu fico pensando, será que hoje muitas coisas na sua vida não estão paradas exatamente porque você só soube seguir a decisão da maioria? Será que aquilo que as pessoas decidem é o que tem sido certo para a sua vida? Ou seja, se as pessoas dizem que você deve abandonar a sua casa, aí você então vai e abandona a sua casa. Se as pessoas te induzem a fumar, aí você vai fazer isso. Se as pessoas te induzem a se drogar, mesmo com toda a informação em nossos dias, você vai fazer isso. Infelizmente, irmãos, muitos estão fazendo isso por influência de amigos, seguindo a opinião da maioria, querendo agradar os outros, e vão na onda do momento. Não param para pensar nas consequências, não param para pensar no que Deus quer. Só tomam decisões porque um grupo tomou aquela decisão, e assim acham que aquela decisão é correta a partir de agora. E como resultado, vão sim se tornar como gafanhotos diante de gigantes. Queridos, nesta manhã, eu entendo que Deus te trouxe até aqui para que você entenda o poder das decisões em sua vida. A sua vida, como a minha vida, pode ser mudada completamente ou não, diante da decisão que temos que tomar ou estamos tomando. Será que a decisão que nós estamos tomando, ou vamos tomar a partir de hoje, está guiado pela maioria das pessoas do nosso relacionamento, ou a nossa decisão, ou as nossas decisões estão pautadas numa intimidade profunda com Deus? Essa é a primeira lição. Cuidado, cuidado. Não tome decisões pautado na vontade das pessoas, mas sim na vontade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Não tome decisões pautadas na vontade, mas sim de Deus. Segunda lição: nós podemos lidar bem com o poder das decisões se nós pararmos de fugir dos riscos dessas decisões. Você tomou a decisão, mas você está preparado para encarar os riscos dessa decisão, ou você toma a decisão e foge? Veja agora o capítulo 14, por gentileza, na continuação, versículo 1, Números 14, verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a fazer o quê? Achou? Chorar. E esse choro aqui era um choro de alegria, de emoção. Que legal! Nós vamos virar gafanhotos. Não foi. Foi um choro de tristeza, de angústia, de derrota. Eles nem tinham chegado lá ainda, já estavam derrotados. Tudo por causa da influência dos outros. E diz o versículo 2: todos, aqui não diz alguns, todos os israelitas fizeram o quê? Queixaram-se contra quem? Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse o que para eles? Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Ou seja, eles já tinham decretado a morte, eles já tinham decretado a derrota. Meus irmãos, olha o que eles dizem no versículo 3. Eles disseram: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Eu acho aqui uma coisa impressionante, meus irmãos. O povo resolveu tomar a decisão pela maioria dos espias.
Só que aquela decisão não trouxe paz no coração deles. Tanto é que se tivesse paz, eles estariam celebrando, fazendo uma festa para voltar para o Egito. Eles estavam chorando, porque eles simplesmente deram crédito à voz dos outros, daqueles líderes que estavam ali inflamando o coração do povo. Eu pergunto aos irmãos, o texto fala que era alguns ou era toda a comunidade de Israel? Toda. Sobrou para quem esse negócio? Moisés. Porque eles começam a questionar Moisés. Eles começam a falar: Moisés, a gente quer voltar para o Egito. Moisés, a gente decidiu, é melhor dar a marcha ré. Moisés, todas as 10 pragas, todos os milagres, o mar vermelho, sabendo, tudo isso para a gente não tem valor nenhum. O que vale é voltar para o Egito. Melhor voltar para o Egito do que morrer nesse deserto. Meus irmãos, eles não queriam tomar decisão pautada na vontade de Deus. Porque em momento algum você vê aqui o povo dizendo: Moisés, consulte ao Senhor. Moisés, busque a face de Deus, Moisés, para Deus nos dar uma resposta diante desse momento tão desafiador. Eles fazem isso? Não. Eles já estavam certos de que aquela decisão dos espias era a correta. Simplesmente num ato momentâneo de suas emoções, eles aceitaram ir embora. E pior, não só ir embora, mas como também aceitaram eleger novos líderes para suas vidas. Meus irmãos, provavelmente já tinham pessoas fermentando naquela decisão: olha, Moisés já está ficando velho, Moisés já passou dos 80 nessa condição, porque nós conhecemos a tríade de Moisés. Os 40 primeiros anos ele passou aonde? Como príncipe do Egito. Ele mata aquele egípcio, foge, vai para o deserto, e aí ele passa mais 40 anos, vivendo uma vida lá com a sua esposa Zípora, seus filhos, cuidando de animais. E Deus chama ele através daquele momento fenomenológico da sarça ardente. Então Moisés já estava com quantos anos? 80. É incrível que Hollywood, alguns programas de televisão, quando fazem filmes de Moisés, colocam Moisés bonitão, Moisés novo, Moisés todo ali de cabelo preto, né? Parece que tem 30 e poucos anos. Gente, quando Deus chamou Moisés para voltar para o Egito, ele já tinha por mais de 80 anos. Para muitos já era hora de pendurar a chuteira. E Moisés passa mais 40 anos nessa trajetória do Egito até perto da terra de Canaã. Meus irmãos, o que eu acho interessante aqui, que as pessoas olharam e falaram: Moisés, tudo que Deus fez até agora, para a gente não tem valor. Nós já temos alguns líderes que eu acho que eles são melhores do que vocês, e vamos voltar para o Egito. Irmãos, é incrível que toda a história da humanidade, sempre existiram pessoas que fizeram isso. Pessoas que ficam nos bastidores fermentando coisas contra os líderes, ao invés de orar por os líderes, ao invés de ajudar os líderes. Olha comigo o verso 4. E disseram uns aos outros, o povo de Israel, o quê? Escolheremos um chefe e faremos o quê? Voltaremos para o Egito. Ou seja, eles já estavam decididos. Nós vamos voltar, mas não vamos voltar sem um líder, porque Moisés com certeza não vai aceitar. Nós vamos escolher um chefe. Eu pergunto para os irmãos, será que não é isso que nós também estamos fazendo? Além de querer fugir das decisões, elegemos alguém para nos liderar nesta fuga. Será que nós temos sido pessoas fáceis de seguir a opinião dos outros, que se tornaram líderes de divisão e não líderes da união? Meus irmãos, notem que Moisés aqui simplesmente estava agora sendo abandonado. O povo quis sair da liderança de Moisés. Para eles, liderança boa era a liderança que proporcionava o quê? Viver em sombra e água fresca. Irmãos, Israel era um povo que não estava disposto a encarar os desafios que apareciam. Mas eu olho para esse texto e penso em nós. Será que na hora que as coisas apertam, nós também não decidimos fugir? Será que quando estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida relacional, a primeira coisa que vem na mente é: eu vou fugir? Será que nós estamos preparados, meus irmãos, para nos responsabilizar pelo estrago ou talvez acerto daquela decisão? Porque tomar uma decisão, irmãos, e assumir aquela decisão é algo que poucos fazem. Alguns até tomam decisão, mas não assumem a decisão que tomaram. Isso talvez venha desde criança. Vocês já viram como as crianças normalmente agem quando elas aprontam? Elas têm medo de encarar a culpa, por quê? Se eu falo que fui eu, vou levar uma surra. Não é assim? Eu lembro muito bem eu e meu irmão em casa brincando de bola. Friburgo é muito parecido com Petrópolis, com muita chuva o tempo todo. E nós quebramos um vaso de porcelana de casamento da mamãe e do papai. Eu sou daquela época que tinha ainda a mesinha no meio da sala, entre o sofá. Talvez você ainda tenha.
E aí, mamãe colocava aquele vaso tão bonito ali no meio. E a gente não tinha como ir para a rua, porque estava chovendo, então fazia o quê? Meu irmão ficava perto da porta do quarto, ali era o gol, e eu chutava. E aí a bola por cima daquele negócio. Olha essa cabeça de criança, né? Nem para tirar aquele vaso de porcelana e colocar no cantinho. Depois era meu irmão que chutava, e a gente De repente a bola bateu bem no alizar, né? Do lado da porta, e aí foi o rebote. E o rebote gera o quê? Drible. E aí começou, bola para cá, bola para lá, e pum! Alguém, não sei se fui eu, ou foi meu irmão, provavelmente foi ele, que esbarrou na mesa e caiu aquele vaso. Pof! Ninguém quis nem fazer gol, a gente tremeu, a gente não sabia se mexia ou não. É o vaso preferido da mamãe do casamento. E agora? Irmãos, nós pegamos aquele vaso, colocamos em cima da mesa, pegamos cola, caixa colar de colar papel. Olha a cabeça de criança, que a gente sabia que a mamãe tinha muita cola, né? E colocamos a cola ali, colocando o vaso direitinho, o negócio começou a não ficar, só que o negócio ficava assim, ó. Começava a desmoronar e a gente voltava para secar o mais rápido possível, e aí a gente escutou o barulho do portão abrindo aí. Meu Deus! E aí a gente ficou assim parado, suado, né, com a bola no braço, que o portão já era próximo, né, da porta da sala. Mamãe chegou, criança, ajuda a pegar as bolsas. Aconteceu alguma coisa? Quando ela acabou de falar, a gente só escutou na mesa. Plop! A pecinha com cola caiu. Quem foi que quebrou a minha porcelana? E começou a querer chorar. A gente foi imediatamente, eu e meu irmão, um para o outro. Ele apontando para mim, eu apontando para ele. Eu quero saber quem foi. A gente, foi ele, não foi ele, foi ele. Ninguém assumia a responsabilidade. E o que aconteceu? Os dois tomaram uma surra bem tomada, né? Merecida. Medo. Medo de assumir a culpa e levar uma famosa surra. Quantos aqui já não aprontaram também e ficaram quietinhos jogando a culpa no outro? Por causa de quê? Porque sabia que aquela decisão que você tomou, aquela reação ou aquela atitude vai te levar a um castigo. Meus irmãos, sabe o que significa? Que as pessoas que não decidem não querem ser responsáveis. E de repente você hoje não está tomando decisão porque você não tem essa capacidade de ser responsável diante dessa decisão. Essa é a atitude de não decidir. É uma atitude de insegurança. É a atitude de ter exatamente preocupação de errar. E a pessoa tem medo de errar. Você tem medo de errar? Eu também tenho. Mas nós temos que tomar uma decisão. A pessoa tem medo de não dar certo, de fracassar, porque a responsabilidade é daquele que toma a decisão. Você tomou a decisão, agora estamos juntos. Mas aí se der errado, o problema é seu. Então o medo se torna mais forte. Até mesmo do que a necessidade de se responsabilizar pelos seus atos. A pessoa tem medo. Sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? Que as pessoas querem somente alcançar as glórias do acerto. Sejamos sinceros, nós queremos só acertar as glórias, ter as glórias do acerto. Não queremos assumir os erros que cometemos, os fracassos que ainda podem chegar. Isso para a gente é vergonhoso, humilhante, não é mesmo? Mas quem aqui nunca errou na vida? Quem aqui nunca tomou uma decisão e depois falou, puxa vida, eu tomei aquela decisão errada. Mas na hora de chegar e falar para a esposa, para o esposo, eu tomei uma decisão errada, me perdoe. Não, fazer o quê, né? Nós tomamos essa decisão, aí coloca para nós e não para mim, porque muitas vezes é a pessoa que tomou aquela decisão. Se os irmãos se lembram, lá em Gênesis 4, verso 9, mostra que desde o início da humanidade, é isso que tem acontecido. Em Gênesis 4:9, se você abrir a sua Bíblia, você poderá ver que ali está o exemplo de Caim. Caim é um grande exemplo disso. Olha o que diz Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim, pergunto, Deus sabia o que tinha acontecido, sim ou não? Claro que sabia. Mas Deus queria gerar no coração de Caim o quê? Responsabilidade de admitir o seu erro. O que Deus perguntou para Caim? Onde está seu irmão Abel? O que ele respondeu? Não sei. Por acaso, olha só, a defesa que ele ainda faz, né? Se justificando. Sou eu o responsável por meu irmão? Querendo dar lição de moral em Deus, irmãos. Onde já se viu a pessoa que erra, sempre quer se justificar. Guarde isso no seu coração. Sempre quando a pessoa erra em algum momento, ela quer se justificar. Irmãos, Caim tomou uma decisão errada. Ele cometeu um grande erro, ele matou o seu irmão, e o que fez isso acontecer? Inveja, soberba no coração. Então ele temeu, e ao invés de ele assumir a responsabilidade, ele fugiu. O medo levou a não ter capacidade de admitir o seu erro, por isso ele preferiu fugir. E talvez hajam pessoas aqui nesta manhã,
que também estão fugindo das suas decisões, fugindo da decisão de lutar mais pelo seu casamento, fugindo da decisão em trabalhar mais pela tua igreja, fugindo da decisão em perdoar aquela pessoa que te magoou, e você sabe que você precisa tomar essa atitude, mas você está jogando a sujeira para debaixo do seu tapete, fugindo da decisão de ser mais fiel ao Senhor. Portanto, meus irmãos, muitas pessoas que agem assim com medo, elas não decidem, porque o medo dominou as suas almas, porque na verdade, os mais medrosos são aqueles que não têm coragem de correr o risco de errar, de perder, de desagradar as outras pessoas. E quem sabe você não é uma pessoa assim, está sempre fugindo da sua posição. Na verdade, meus irmãos, muitas pessoas que mudaram o curso da história, de suas famílias, de suas cidades, de seus estados, de seus países, até mesmo de suas igrejas, tiveram medo, mas tomaram decisões. Porque decidir é enfrentar risco. Vamos repetir juntos? Decidir é enfrentar risco. Será que você pode assumir os riscos das suas decisões nesse momento? Será que você pode parar de fugir da ação de Deus na sua vida e começar a se envolver mais com Ele a partir de agora e dizer: Deus, de fato eu estou em pecado, Deus, de fato eu tenho feito coisas que não agradam o teu coração, eu assumo a minha responsabilidade, eu pequei, eu estou arrependido e eu te peço perdão. E a Bíblia diz o que no Salmo 51? Para um coração quebrantado e contrito, Deus faz o que? Ele não despreza, Ele não rejeita. Caim poderia ter pedido perdão, poderia ter falado: Senhor, me perdoe, eu agi de forma errada. Mas ele preferiu fugir do que enfrentar a sua responsabilidade da decisão que ele tomou. Você está disposto a correr o risco pela decisão que você vai tomar? Ou você prefere continuar fugindo e terceirizando a sua responsabilidade? Esta foi a segunda lição. Mas a última lição nessa manhã nos ensina que, se queremos lidar bem com o poder das decisões, nós precisamos entender que a decisão que vamos tomar, ela vai resultar em dois lados: ou separação ou em paz, ou em separação ou em união. Veja comigo agora o verso 5, Números 14. Então Moisés e Arão fizeram o quê? O povo todo estava ali reclamando com Moisés. Qual foi a saída dele? Chamou o conselho para reunir. O que ele fez? Prostraram-se, rosto em terra, diante de quem? De toda a assembleia dos israelitas. Ou seja, sinal de submissão a Deus e humildade. E olha o verso 6, Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, fizeram o que naquele momento? Rasgaram suas vestes, sinal de humilhação, não perante o povo, mas perante Deus, dizendo: Deus, nós estamos tentando trazer uma resposta, mas o povo não quer ouvir. O que vamos fazer? Agora nós queremos a tua ajuda mesmo, para o Senhor nos dar direção do que vamos fazer. E diz o que? Verso 7, toda a comunidade dos israelitas disseram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é ruim? Excelente, é boa, terra que mana leite e mel. E olha o que vai dizer o seguinte: se o Senhor, o que Josué e Calebe estavam dizendo? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, Ele nos dará. Somente não sejam rebeldes, meu povo, contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. O povo falou que eles seriam gafanhotos. Josué e Calebe estavam dizendo que nosso Deus vai nos dar o privilégio de devorá-los como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Irmãos, depois desta pregação de Josué e de Calebe falando isso, eu imagino o povo ali agora fazendo apelo, o povo se consagrando diante do Senhor. Sabe por quê? O povo não fez isso, mas sabe por que Josué e Calebe estavam dando essa palavra para o povo? Sabe por que Josué e Calebe estavam rasgando as suas vestes diante de Deus? Porque a decisão que eles estavam tomando era gerada pelo Espírito Santo de Deus. Era uma decisão que estava gerando paz no coração de Josué e Calebe, para que o povo pudesse ter paz. Josué e Calebe estavam decididos a enfrentar os gigantes em nome de Deus. Irmãos, eles tinham certeza de que o mesmo Deus que já tinha dado muitas vitórias, era o Deus que ainda daria vitórias na vida deles. Era uma decisão de paz, era uma decisão de tranquilidade, mesmo diante da adversidade. Era uma decisão para unir o povo, era uma decisão para o povo orar, jejuar, se consagrar ao Senhor juntos em comunhão. Irmão, será que as nossas decisões têm sido como a de Josué e Calebe, para levar unidade, para levar paz, para levar restauração? Mas olha só, irmãos,
ele diz uma coisa forte nesse verso 8. Você lê comigo aqui? Se o Senhor se agradar de nós. Que palavra poderosa. Se o Senhor se agradar de nós. Será que Deus tem se agradado das nossas decisões? Será que as nossas decisões são pautadas na paz ou na confusão? Ao lidar com a nossa família, temos decidido algo que está gerando paz ou confusão? Ao lidar com os nossos amigos, temos decidido de que maneira algo que vai gerar paz ou confusão? Ao lidar com os nossos vizinhos, como nós estamos decidindo? É algo que vai gerar paz ou confusão? Ao lidar na vida eclesiástica, na igreja, nós temos decidido para lutar pela paz ou pela divisão? E vejam que Deus deu oportunidade para que o seu povo tomasse uma decisão: prosseguir ou voltar para o Egito, continuar ou ir embora, ser bênção ou ser instrumento de discórdia. E agora, qual a decisão do povo? Eu acho que depois que eu visse tudo isso aqui, eu iria falar: claro, Deus fez tantos milagres, só aquela abertura do Mar Vermelho foi incrível, eu prefiro ficar do lado de Deus. Eu estou contigo, Moisés. Olha a resposta do povo no verso 10, vamos ler? Mas a comunidade toda rasgou as vestes e adorou ao Senhor. Ah não, o que eles fizeram? Falou em fazer o quê? Apedrejá-los. Irmãos, olha que coisa terrível. Enquanto Josué e Caleb estavam com as roupas rasgadas, coração rasgado, levando uma palavra de fé, de paz, de união, o povo desejava matá-los. O povo estava com ódio de Josué e Caleb, queriam tirá-los da liderança à força, voltar para o Egito. Irmãos, que atitude terrível e diabólica, vocês não acham isso? Só que Deus não iria permitir isso acontecer com seus servos, porque naquele mesmo momento, olha o que diz no final dessa parte desse versículo: a glória do Senhor apareceu a quem? A todos os israelitas na tenda do encontro, na tenda da congregação. Sabe, irmãos, uma observação teológica aqui, que aqui está a palavra hebraica kavod, kavod, e kavod significa glória. Irmãos, só que a palavra kavod que o autor usou aqui para glória, é uma ideia da manifestação daquilo que é puro, correto, da honra, da santidade de Deus. Mas também é interessante que em alguns momentos na língua hebraica, há uma outra palavra para glória, que é a ideia da palavra Shekinah. E Shekinah é a ideia de Deus descendo, pousando, pairando sobre alguma coisa. Ou seja, Shekinah é Deus descendo sobre o seu povo, e Kavod é Deus irradiando sobre o povo sua pureza, sua majestade, sua perfeição, sua glória, sua honra. Então o Kavod é o que? Deus irradiando sua perfeição, sua pureza. Shekinah é Deus descendo, pairando sobre algo, sobre o seu povo. E foi por isso que naquele momento, enquanto eles estão com a pedra ali pronto para acabar com Josué, Caleb, Moisés, Arão, a glória de Deus se manifestou. Que glória foi essa? Shekinah ou Kavod? No texto original é o Kavod, ou seja, Deus revelando a sua pureza, sua santidade, sua majestade, sua honra para o povo. Qual a reação do povo diante daquilo? O povo entrou em pavor, porque o povo viu que eles tinham se levantado não só contra os servos de Deus, mas contra o poderoso Deus. Essas pessoas criaram um grande alvoroço no arraial de Israel. Meus irmãos, se vocês olharem 1 Coríntios 14, 33, mostra que Deus detesta a confusão, Deus detesta a briga, contenda. Isso me fez pensar, diante desse estudo, quantas e quantas vezes nós tomamos decisão que poderia ter sido resultado de paz e acabou gerando confusão. Você já passou por momentos assim? De você acabar falando uma coisa, aquela sua fala gerou contenda, confusão, mágoa, trouxe divisão. É uma decisão que gerou confusão na família, e a sua família virou de cabeça para baixo. Quantas famílias passaram por isso no Natal? As pessoas estavam ali e começaram a falar, e vem aquelas famosas brincadeiras, e alguém às vezes ouviu uma brincadeira de mau gosto, não gostou, e aí por causa da palavra dela a coisa começou a fermentar, e aquilo virou uma grande confusão. Relacionamentos que foram machucados por causa de palavras mal colocadas, decisões precipitadas, e tudo gerou uma confusão. Talvez num ato de incredulidade na sua vida, uma falta de fé,
naquele momento que você deixou de crer que Deus é quem proveria o seu sustento, e aí você preferiu agir precipitadamente, você começou a fazer empréstimo, mais empréstimo, sair correndo atrás de tudo quanto é coisa, para resolver um problema que você já tinha feito, e piorou mais a sua situação, e aí você fez o quê? Aquilo acabou gerando confusão e não trouxe paz. Talvez, quantas vezes nós reclamamos, murmuramos, diante de alguma situação, diante de Deus, e Deus fala comigo, com você: pare de reclamar, pare de murmurar, eu estou no controle da sua vida. Você já passou por isso em algum momento? Veja o que Deus disse para Moisés, depois de manifestar o seu kavod, a sua glória, a sua santidade. Leiam comigo o verso 11, por gentileza. O Senhor disse o que a Moisés: até quando? Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Parece que a memória do ser humano é tão pequenininha que não lembra de quantas coisas Deus já fez na sua vida. Você consegue pensar em tudo que Deus já fez na sua vida? Quantos milagres Deus fez na sua história em 2024? Quantos milagres Deus já realizou na nossa vida só nesse ano de 2025? Meus irmãos, tudo isso aqui aconteceu por causa de uma decisão errada. Uma decisão direcionada por pseudos líderes que questionaram a liderança espiritual de Moisés, duvidando de Deus. Foi por isso que Israel pereceu no deserto por 40 longos anos, até entrar na terra de Canaã, para que toda aquela geração incrédula, murmuradora, fosse deixada naquele deserto, iriam ficar para trás. E como consequência daquela decisão que o povo estava tomando, veja comigo o verso 30 de Números 14, por gentileza. Números 14, versículo 30, a palavra que Deus deu para aquele povo foi o quê? Vocês não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nelas morassem. As únicas exceções serão quem? Calebe, filho de Jefoné, Josué, filho de Nun. Nem Moisés entrou, porque nós sabemos perfeitamente que ele acabou socando aquela rocha. Arão falhou e errou também, Miriam também errou, ou seja, só Josué e Calebe. E olha comigo o verso 31, vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra, pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram, mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto, seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto, durante 40 anos, desse modo, sofrerão a consequência da sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Tudo por uma decisão errada. Eles não queriam de fato buscar a face de Deus, e pior, eles quiseram matar os servos de Deus. Eles culparam não só Moisés e toda a liderança com Josué, Calebe, como também quis matá-los. Meus irmãos, a decisão do povo foi uma decisão para a confusão e não para a paz. E eu pergunto, a decisão que eu e você vamos tomar a partir de hoje, ela está pautada na paz ou na separação? Essa decisão que estamos para tomar, é uma decisão que estamos tomando com medo ou com coragem e convicção de que Deus é quem está nos conduzindo? Essas decisões estão sendo pautadas em confiar no Senhor ou confiar nas pessoas? Talvez, meus queridos irmãos, eu e você vamos ter que tomar uma decisão séria, hoje ou esta semana, mas nunca nos esqueçamos de uma coisa: toda decisão sempre gerará um preço para pagar. Vamos repetir? Toda decisão sempre gerará um preço para se pagar. Por menor que seja, o preço será pago. Mas por outro lado, toda decisão tomada no altar de Deus tem em si uma recompensa gloriosa. Toda decisão que você e eu tomarmos aos pés de Jesus Cristo será uma decisão bem-aventurada, bendita. Meus irmãos, vejam que em toda a sua vida, até chegar na sua velhice, Josué não pensou duas vezes. Em momento algum ele duvidava de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era o Redentor da sua alma. Então Josué, ele sempre dizia o seguinte: a minha decisão sempre será pautada na vontade do meu Deus, do nosso Deus. Tanto é que no final da vida de Josué, ele teve a capacidade de nos deixar essa preciosidade. Em Josué capítulo 24, verso 15, ele pôde dizer para o povo o seguinte: vocês querem tomar a decisão agora? Olha, não é de hoje, seus pais fizeram isso lá atrás, então escolham quem vocês querem seguir. Pode escolher os deuses dos amorreus. Querem seguir os deuses dos jebuseus, dos heveus, dos perizeus? Escolham, fiquem à vontade.
podem tomar essa decisão. Eu não quero falar mais nada, porque vocês já viram o quanto meu Deus tem trabalhado. Sabe por quê? Porque eu e a minha casa vamos continuar fazendo aquilo que sempre tomamos decisão na nossa história. Eu e minha família já decidimos, nós iremos servir somente ao Senhor. Josué estava dizendo para o povo: olha, eu cansei. Eu não entendo como Moisés aguentou vocês, eu cansei. Talvez seja por isso que Moisés bateu naquela rocha, porque Moisés perdeu a bênção de Deus por causa do povo de Deus, se irritou. Então ele está dizendo: eu não vou perder a bênção de Deus não, escolham hoje quem vocês querem servir. Porém, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Queridos, essa foi a decisão que abençoou a vida de Josué e a sua geração. Eu não sei qual decisão você tem que tomar nesta manhã, mas eu quero deixar claro para a igreja que Deus é o Deus de oportunidades. Só que oportunidades passam. E Deus está te dando uma oportunidade nesta manhã de tomar uma decisão, mas de uma forma diferente. Uma decisão consagrada, uma decisão certa, em que você possa dizer: eu não vou ter medo, porque essa decisão tem dado paz na minha vida, na vida da minha família, porque foi uma decisão tomada com os joelhos no chão, porque eu sei que Deus está cuidando da nossa história. Eu não sei, queridos, qual a decisão você vai tomar nesta manhã, mas o nosso Deus é o Deus que nos dá sempre caminhos de vitória, de alegria, de restauração, de soerguimento. O nosso Deus cuida da nossa história. Aquilo que você vai decidir hoje causará separação, causará paz, causará divisão, causará união. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar nisso, no que Deus fala ao nosso coração nesta manhã. Uma nação inteira foi sempre levada pelo momento da sua vida emocional. Uma nação que estava sempre tomando decisões de cabeça quente, somente olhando para a realidade daquele momento. Talvez a realidade da sua vida hoje é cruel, é difícil, mas existe um Deus que está sobre a sua vida, e esse Deus te fará voar como águia. Esse Deus que está sobre a sua vida te fará superar esses gigantes que se levantaram contra você. Apenas creia, apenas confie, não tome decisão errada. Esta decisão precisa ser pautada no altar do Senhor. E esta manhã Deus te trouxe aqui porque você precisa tomar essa decisão. Ela é urgente, você não pode transferir essa decisão para outras pessoas. Você tem que tomar essa decisão. Mas você precisa entender, essa decisão é para o meu bem. Essa decisão é para a unidade da minha família. Essa decisão é para aumentar o meu envolvimento na obra de Deus. Essa decisão vai aglutinar pessoas ou vai afastar pessoas. Talvez essa decisão poderá te levar a um sentimento de fuga, e com medo você vai querer fugir. Deus quer que você tome postura agora, em nome de Jesus, a não tomar decisão pautada naquilo que as pessoas querem. Em nome de Jesus, não tome decisões já sabendo que você poderá fugir, porque você não vai ter responsabilidade de encará-las. Não tome decisões se for para a divisão. Que a sua decisão seja para a unidade, para a restauração, para a glória de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, porque decisão é o que nós temos que fazer quase todos os dias. Mas há decisões que nós temos que tomar, que poderão mexer com toda a estrutura de uma casa, com toda a estrutura de uma igreja, com toda a estrutura de uma família, de uma cidade, de uma geração. E quem sabe a decisão que você está prestes a tomar é uma decisão que vai gerar confusão e não paz. Mas quem sabe a sua decisão hoje vai ser para a paz, para a restauração, para o perdão. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, e eu quero, em nome de Jesus, de uma forma muito especial, colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não quero ouvir a sua decisão que você tem que tomar, mas Deus já está ouvindo. Então diga para Ele agora, Ele está aqui, Ele anda no meio da sua igreja. Diga: Pai, o Senhor sabe que eu preciso tomar essa decisão, mas eu quero tomar essa decisão de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Enquanto estivermos cantando, você pode sair do seu lugar, vem aqui e diga: Senhor, estou vindo à frente como um ato de confissão, de coragem, de consagração.
porque eu quero estar, Senhor, debaixo da tua vontade, do teu querer. Diga isso para o Senhor. Vem aqui à frente. Louve ao Senhor. Meu ser, o fluir da graça que encontrei em ti. A sua decisão, ela precisa ser tomada agora. Então venha e diga: Senhor, aqui estou. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Essa talvez vai ser a decisão mais importante da sua vida. E você sabe que essa decisão pode mexer com a estrutura da sua vida e da sua família. Decida. Decida lutar pelo seu casamento. Decida lutar pela sua família. Decida gerar perdão. Venha, coloque sua vida, suas decisões no altar do Senhor, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Diga: o amor de Deus te envolve. Deus só tem bênção sobre a sua vida. Vem aqui e diga: Senhor, eu consagro a minha vida, minhas decisões no teu altar. Eu só vou dar um passo à frente se o Senhor me disser que devo dar. Qual a decisão você vai tomar nessa manhã? Então venha, não vamos demorar, vamos encerrar, mas eu quero orar por você. Diga para o Senhor: Senhor, eu espero em Ti. Eu sei que o Senhor vai me renovar. Alguém pode vir aqui à frente. Consagre suas decisões ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Contigo voarei no poder do teu amor. Louvado seja o Senhor. Face a face, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Então pode vir, esse amor de Deus está aqui. Venha, Ele está te dando decisões que você vai tomar agora. Ele está renovando sua mente, o seu querer. Venha, pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Se Deus está falando no teu coração, venha. Nós estamos aqui no altar de Deus. Ele está aqui, Ele te ama, Ele quer fazer nova todas as coisas. Então venha, consagre a sua vida ao Senhor. É agora, neste momento, em nome de Jesus. Louve Deus, louve a Deus. Venha. Teu amor me envolve. Espere no Senhor, confie no Senhor. Você subirá como águia, mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você fará isso nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Ó Deus, nós te louvamos nesta manhã tão maravilhosa que estamos na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar, nesta hora. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá oportunidade, liberdade para tomarmos nossas decisões. Mas, ó Deus, em momento algum nós queremos tomar decisões como o povo de Israel tomou. Não queremos tomar decisões baseado naquilo que as pessoas acham, mas somente naquilo que o Senhor acha, que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó meu Deus, nesta manhã nós não queremos, ó Deus, tomar uma decisão e fugir dessa decisão.
Nós não queremos, ó Deus, fugir do risco, porque cremos que se o Senhor está nos dando certeza e convicção, nós vamos encarar essa decisão, mesmo que venhamos a sofrer, mas saberemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Meu Deus, ajuda-nos para que possamos entender, ó Pai, se essa decisão vai gerar amor, unidade, restauração, ou é uma decisão que vai causar separação, divisão e confusão. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos tomar uma decisão, que seja decisão para a paz, para a restauração, para a união, para a glória do Teu nome. Senhor, eu coloco diante de Ti cada vida aqui na frente. Muitos precisam tomar decisões, quem sabe ainda agora, Senhor, mas nós confiamos no poder do Teu amor, que o Senhor nos fará voar nas asas do Espírito, e sairemos daqui, ó Deus, convictos da decisão que o Senhor tem para cada um de nós, decisões que irão gerar paz para a nossa história. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos perdão pelas decisões que tomamos no momento com o emocional aflorado. Nos perdoe, ó Deus, pelas decisões que tomamos quando ficamos feridos, magoados com algumas pessoas. Nos perdoe, Senhor, se falamos aquilo que não deveríamos ter falado no momento que nosso coração foi ferido. Ó Pai, a partir deste momento, Senhor, nós só iremos dar um passo sequer se o Senhor estiver nos aprovando. Em nome de Jesus, Senhor, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra agora em nome do Senhor, que possam sair daqui, ó Deus, convictas de que é o Senhor quem estará conduzindo cada passo de suas vidas, para que possam ter um futuro abençoado, para que a geração possa dizer que os meus pais foram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, como Josué e Caleb foram. Ó Deus, queremos que a nossa decisão possa resultar na fala final da vida de Josué: porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu peço a Tua bênção, meu Deus, e clamo a Ti sobre essas vidas. Oro como ministro do Evangelho, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga para ela, diga para ele: Deus está te dando a resposta. Confie no Senhor, Ele está contigo, em nome de Jesus. Confie no Senhor, Ele está contigo, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos.